seguir falando sobre IOF porque tem essa expectativa, né, de saber como é que os dois poderes, legislativo e executivo, vão seguir, né, depois, principalmente dessa reunião de conciliação às 3 horas da tarde no Supremo Tribunal Federal. Para a gente aprofundar o assunto, vamos conversar com o analista político Eduardo Gasperini. Eduardo, muito bom dia. Obrigada pela presença. Bom dia, Natália. Tudo bem com você? Tudo Animada para hoje? O certo. dia vai ser especial, hein? Sim, olha, ontem já começaram as oitivas dos núcleos 2, 3 e 4 da trama golpista. Perto da meia-noite saiu o relatório final do Paulo Gonet, do Procurador-Geral da República, pedindo a condenação dos 8 réus do núcleo 1, o núcleo crucial que tem Jair Bolsonaro. Aí hoje continuam as oitivas. Tem essa reunião das 3 horas da tarde do IOF, mas também a qualquer momento Donald Trump pode tarifar algum país em 100%, do nada. Então, assim, é sempre uma grande aventura. Geralmente não acontece ao vivo. A gente sai daqui, dá 30 minutos, o Trump fala, a gente volta correndo para tentar dar conta de todas as informações. Mas com você, Eduardo, eu queria focar na questão do IOF, que já é bastante complexa, né? Qual é a expectativa, Nossa. né, do que a gente pode esperar? Será que executivo e legislativo, com ali o judiciário olhando e pedindo para eles se cumprimentarem, abraçarem aquele abraço entre irmãos, vai dar certo? Vai ter um caminho aí do meio? Então, Nicole, acho que antes de falar sobre o que pode acontecer, né? Acho legal a gente explicar um pouquinho para quem está nos vendo ou ouvindo o que é uma conciliação, né? Esse abraço materno, né? Nada mais nada menos do que o papel que o judiciário ele tem, sim, perante não só essas questões do governo, mas perante a sociedade também, a prerrogativa de propor sessões onde ele não precise decidir, né? Ou seja, o judiciário normalmente ele decide sobre alguma coisa, nessa decisão dele ele acaba agradando um lado ou desagradando, quer dizer, e desagradando o outro. A vantagem da conciliação é que ele estimula as partes a chegarem num consenso. É como se fosse uma negociação, na verdade é uma negociação. Isso é muito positivo, né? Muito positivo para a imagem do governo, né? Muito positivo para a imagem do STF, que está manchada há muito tempo e, de certa forma, livra o Alexandre de Moraes de tomar uma decisão que possa complicar ele por algum dos lados, né? A partir do momento que ele ajuda a criar um consenso, ele vira o herói da história, né? E acaba conseguindo atingir o objetivo, que é fazer com que as coisas avancem. Bom, tudo isso começou, né, o cerne da discussão está relacionado se os decretos presidenciais tiveram alguma motivação regulatória que é permitida por decreto. Então, por exemplo, aumentar a alíquota do IOF é permitido. Mudar a regra não seria permitido. Aí teria que ser direcionado ao Congresso. Então, o cerne da questão é esse. Obviamente, a gente sabe que, no fundo, o Congresso não está 100% defendendo a legitimidade ou não do decreto presidencial, mas sim tem vários interesses por trás disso, né? E olha, essa reunião que vai ser de portas fechadas, né, é um ponto importante. A vantagem de ser uma reunião de portas fechadas é que não tem aqueles discursos sem fim e sem sentido, onde aquelas oratórias, aquela disputa oratória, e simplesmente eles vão direto ao ponto. O presidente Lula, o Hugo Mota, o Davi Alcolumbre não vão participar presencialmente, né? Eles vão entrar remotamente ou vão estar por celular respondendo, né? Na prática, quem vai estar lá presente representando o Senado vai ser a advogada-geral do Senado, a Gabriele Pereira, um advogado de contencioso lá do Senado, que é o Fernando César de Souza Cunha. Representando a Câmara vai ser o advogado Júlio Queiroz e, para o governo federal, o Jorge Messias, que é o advogado-geral da União. Então, é realmente uma audiência que vão ter lá elementos que estão totalmente ligados aos departamentos jurídicos e não necessariamente à política.
e sim para os políticos por trás, dando o tom da conversa, que o governo já deixou bem claro que ele não tem plano B, óbvio que sempre tem, espero eu que não seja mais outro imposto, que não seja mais uma CPMF da vida, e o Congresso, provavelmente ele vai abrir mão de alguma coisa, né? Tem um jogo de poder importante ali, estão esticando a corda, mas eles vão ceder, obviamente, provavelmente na alíquota ou abrindo mão das questões que não estão relacionadas ao aumento de alíquota, né? Então, vai ter uma negociação forte aí. É muito provável que chegue a um consenso, porque se não chegar a um consenso, o STF vai ter que decidir para os lados. Eduardo, eu imagino que deva até melhorar a conciliação ou essa conversa com as representações jurídicas, né? E não exatamente com essas figuras políticas, né? Que até agora era isso que a gente estava vendo e não deu certo, não foi para frente. A gente acompanha essa discussão do IOF desde maio, a gente está em julho e tudo voltou atrás. O começo do problema foi quando o governo federal divulgou, né, que ia aumentar o IOF e que para isso precisa trazer compensações. E todas as alternativas de compensação foram rechaçadas pelo Congresso. De tudo. Aumento ali para o imposto de quem tem crédito imobiliário, de quem tem crédito no agronegócio, taxação de aumento, né, no imposto de quem aposta online nas bets e mais um montão de... Até a questão das bets era um ponto mais pacífico, mas todo o resto era muito complexo. E aí o Legislativo derrubou o decreto e o governo teve que, enfim, a questão voltou atrás e agora chegou ao Judiciário. Queria reforçar, Eduardo, que você explicasse um pouquinho sobre isso, né? Sobre o que cada um desses poderes diz. O Poder Executivo ficou incomodado com o Legislativo fazendo ali ou atuando da forma que o Executivo acha que era só papel do Executivo, porque era ele que deveria dizer, né, qual era o tamanho do aumento do IOF, quais são as compensações, e o Legislativo disse que, na verdade, o Executivo estava passando dos seus limites ali do que poderia fazer. A grosso modo é isso, né, Eduardo? Mas eu queria que você explicasse um pouquinho mais justamente sobre o que cada um dos poderes diz que o outro está fazendo, que ele deveria fazer, enfim, que está reclamando. Bom, o Executivo, ele pode mudar a alíquota por decreto, né? Isso está previsto na Constituição, isso não é um problema. O que o Legislativo indica é que o governo não só mexeu nas alíquotas, e é verdade, né? Ele mexeu nas alíquotas e também incluiu outros itens na cobrança do IOF. Que isso não é constitucional, né? Então, enquanto você tem o Executivo defendendo que ele pode fazer essa mudança, o Legislativo diz que ele não pode fazer essa mudança, que ele teria que envolver o Congresso. Na prática mesmo, né, isso já aconteceu muito no passado e está sendo uma tônica desse momento econômico político nosso, dos poderes. É o STF legislando, é o Executivo legislando, é o próprio Legislativo, né? Quando o Poder Legislativo resolve aumentar aí as emendas parlamentares, ele está executando, né? Ou seja, ele está pegando dinheiro para poder investir onde ele quiser, né? Então tem sim uma grande confusão nessa história, e quem perde é o povo, porque não está discutindo o que é melhor para o povo. Não está discutindo o que é melhor para nós. A reforma tributária está parada há séculos, né? Ou seja, simplesmente o governo quer arrecadar mais. O governo não quer assumir o papel dele de responsabilidade fiscal, de reduzir gastos, e quando ele fala em reduzir gastos, ele fala em reduzir investimento em saúde, em educação, e não reduzir os custos da máquina administrativa, né? E tem uma grande hipocrisia nessa história, porque o Legislativo faz a mesma coisa, né? O Legislativo ele acabou de aumentar o número de cadeiras,
Ele não está focado, ele está prorrogando aí o corte de despesas, as decisões, ou seja, ele não está muito preocupado em reduzir despesa também. Então, estão usando o IOF como pano de fundo para uma grande disputa política, onde ano que vem, o ano de eleições, a base toda do governo que apoiava o governo já demonstrou que não está tão casada assim com o governo Lula, mesmo porque foi uma derrota gigantesca do governo, a derrubada do IOF. Cada membro do Congresso está preocupado com a eleição do ano que vem, quer mostrar, quer incluir na sua narrativa eleitoral de que ele lutou pelo povo para reduzir imposto, o que é uma grande mentira, porque eles não estão preocupados com isso, e o governo precisa fechar as contas. O governo, e para ele poder justificar isso, ele usou até as redes sociais com vídeos usando inteligência artificial, ele usou formador de opinião para poder mostrar para o povo que ele não quer aumentar imposto do povo, né, que ele quer só aumentar o imposto para os ricos, o que também não é verdade, né, porque a partir do momento que você aumenta a carga do IOF, as empresas que fazem operações financeiras, seja por empréstimo, seja por alguma operação cambial, ela não vai absorver esse custo. Ela vai repassar mais uma vez para o consumidor. Nós vamos pagar a conta, não tem segredo, né? Então o povo vai sofrer, o povo vai pagar mais uma vez, né? Por mais que tenha a fala de que eu preciso desse dinheiro para poder fazer com que os programas sociais avancem. Sim, é verdade, é importante esse dinheiro. Os programas sociais são importantes, né? Mas esses programas sociais eles acabam encobrindo o grande rombo fiscal que tem ali por trás, e o governo continua com a narrativa de que está defendendo o povo. Então, no fundo, para resumir, e eu fui um pouco prolixo agora, peço desculpas. Para resumir, o governo acha que tem direito de mexer na alíquota, e realmente tem, mas ele mexeu em como o IOF incide em alguns setores que não tinham antes. O Congresso acha que o governo não pode fazer isso, e tem razão, né, em parte, né? E o STF, né, nessa história inteira, eu achei até inteligente, tem muita gente que está criticando o STF se envolver nisso, mas acho que essa função de realmente fazer com que as partes sentem e conversem, é do judiciário, né? Alguém tem que fazer isso, né? E como a conciliação é uma prática muito comum no judiciário, ele tinha que se envolver dessa forma, e eu achei a forma mais inteligente de se fazer realmente. Muito bom. Eduardo Gasperini, tentando explicar pra gente um pouco sobre como segue complexa a questão do IOF, que para além de taxação e de imposto, tem esse fundo muito importante que é eleições nacionais de 2026. Todo mundo quer ali um corte bom para o seu vídeo de campanha, porque muita gente grande está envolvida nessa história, gente que quer se reeleger, gente que quer sair para outro cargo, enfim. Então, no fundo, essa é a questão mais importante ali para todo mundo que está envolvido. Eduardo Gasperini, muito obrigada, nosso analista político, que é isso, tentou nos ajudar a entender um pouco sobre o que deve acontecer hoje lá no Supremo Tribunal Federal, na reunião de conciliação dos dois poderes, executivo e legislativo, com a ajuda ali do judiciário. Obrigada, Eduardo. Natália, obrigado a você, um bom dia pra gente, respira fundo e vamos lá, que vai ser bom. Isso mesmo. Vamos lá.